Irmãos e irmãs aqui presentes, irmãos e irmãs que rezam conosco de outras cidades, outros estados, outros países. Uma das grandes dificuldades enfrentadas por Paulo, pelo apóstolo Paulo em sua pregação, foi a oposição que muitos lhe faziam, como haviam feito a Jesus, por sinal. Mas agora tratava-se dos chamados judaizantes. Eram pessoas que, mesmo tendo se convertido, aceito o cristianismo, eles estavam convictos de que, para ser um bom cristão, era necessário observar as práticas judaicas. Acontece que essas práticas não se baseavam só naquilo que se lê no Antigo Testamento, e que já não são poucas as exigências, mas havia toda uma série de obrigações que os rabinos foram lembrando, foram impondo, e a fé ficava realmente difícil de ser vivida. E Paulo diz, olha, não, agora mudou. O nosso relacionamento com Deus agora é baseado na liberdade, na confiança, baseado na graça, não no nosso merecimento. Porque essa ideia de que é pela prática da lei, pelas observâncias de normas que nós nos salvamos, o que acontecia? Dava a entender a cada um que a salvação depende de mim. Eu que tenho que trabalhar, eu que tenho que me esforçar. E Paulo vem dizer, não, com Cristo mudou, é Ele que nos salva, é Ele que nos liberta. Quer dizer, o grande desafio nosso é confiar nele. Confiando nele, o resto Ele faz. E claro que, confiando nele, também nós vamos acabar tendo uma série de práticas, mas não como ponto de partida, como expressão do nosso amor, porque isso que devem ser as práticas religiosas, expressão do amor, expressão da liberdade. Isso é muito importante termos diante de nós, porque facilmente nos enchemos de devoções, de tantas coisas, a vida se torna pesada. O importante não é tanto rezar muito, mas rezar bem, fazer bem aquilo que fizermos. E se pudermos fazer bem rezando muito, melhor, claro. O Evangelho nos colocou diante de outro desafio, agora enfrentado por Jesus. O povo queria ver milagres. Até parece que o Evangelho fala dos nossos tempos, porque é só dar a notícia de que alguém está fazendo um milagre, uma imagem está chorando, multidões acorrem para lá. Como se ali vamos agora ter uma experiência forte de fé. No entanto, Jesus estava fazendo milagres e muitos não se convertiam, mas eles continuavam esperando. E Jesus mostra o que é verdadeiramente necessário. E ele lembrou dois exemplos. O primeiro, dos ninivitas, os habitantes da cidade de Nínive. Nínive é uma cidade que Deus queria que fosse destruída, e mandou Jonas anunciar. E Jonas, durante 3 dias, atravessou a cidade anunciando, Nínive será destruída. E, naturalmente, será destruída pelo pecado, pelas infidelidades daquele povo. Só que o povo ouviu as advertências de Jonas e se converteu, desde o rei até as crianças. Todo mundo se vestiu de sacos de cinza, todo mundo fez penitência, e Deus perdoou o seu povo. O povo escutou Deus, Deus veio com o seu perdão. Depois ele lembra da rainha do sul, que foi a Jerusalém escutar Salomão, considerado o maior sábio da época e um dos maiores da história. Então, o que ela foi fazer? Rainha foi escutar. Então, e depois Jesus diz, esse povo quer milagres, mas não escuta alguém que é maior do que Jonas, maior do que Salomão. Quer dizer, o que Jesus queria dizer? Que é preciso escutá-lo. É isso, simplesmente. Aliás, esta é uma advertência já lá do início da Bíblia. Já nos primeiros livros, tantas vezes lemos, escuta Israel. Então, a nossa fé é uma fé de escuta. Escutamos Deus que se revela, escutamos Deus que nos diz o que Ele deseja e quer de nós, colocamos em prática isto. Portanto, a iniciativa,
mais uma vez, repito, é de Deus. Escutar Deus, escutar Jesus, escutá-lo naturalmente pela sua palavra. A palavra é um privilégio para nós. Jesus se revela, Jesus revela a vontade do Pai, a intimidade do Pai, mas eu preciso escutar essa palavra. Hoje se valoriza muito, e os papas, os últimos, têm insistido na chamada Lectio Divina, expressão latina, mas é leitura divina, que é uma leitura orante da Bíblia. Não ler para poder depois citar 25 frases decoradas. A Bíblia não é para isso. A Bíblia é para eu ler, deixar que aquela palavra penetre em mim e, como boa semente, ela vai produzir frutos de santidade, porque ela é viva, que é de Deus. Ela tem a mesma força hoje, quando eu leio, quando eu a escuto, do que quando foi pronunciada ou escrita pela primeira vez. Escutar Jesus. Mas ele nos fala de outras maneiras. No dia de hoje, por exemplo, ele vai nos falar de muitos modos. Vai nos falar através de uma notícia que vamos ler num jornal, que vamos escutar no noticiário de televisão. Poderá ser uma notícia boa, poderá ser uma notícia negativa, mas alguma coisa Deus nos fala. Vai nos falar através de alguma pessoa amiga que participa da nossa vida, nos conta um drama que está vivendo, uma situação de sofrimento, um desemprego. O que Deus está me interpelando com essa colocação? O que Ele está querendo me dizer? O que Jesus quer me ensinar? Ele vai me falar, talvez, através da natureza. Às vezes, o dia está tão bonito e a gente está tão com os olhares tão voltados para as responsabilidades, dos compromissos, e a gente nem percebe essa beleza que Deus preparou com tanto carinho para nós. Pode ser que Ele nos fale através de uma dificuldade, de um desafio que estamos vivendo, da experiência de um erro nosso, de algo fracassado. Pode falar através... Quer dizer, tudo isso, através de tudo isso, Deus vai nos falando. Então, é importante escutá-lo. E para escutá-lo, a gente tem que se colocar em atitude de escuta. Ele pode falar e eu ficar indiferente. Como aquela geração no tempo de Jesus. Ele falava, ele fazia milagres, mas eles não estavam atentos. Quer dizer, não foi o fato da proximidade de Jesus que os converteu. Por quê? Porque eles fecharam o coração. Eles já tinham ideias pré-concebidas. E escutar significa esvaziar-se, colocar-se diante de Deus e deixar que Ele vá nos falando. Não querer logo forçá-lo a falar aquilo que a gente quer que ele fale. Escutá-lo. Não é fácil esse exercício, mas é altamente educativo para nós. E aí sim, vamos entrando em profunda comunhão com Deus. Portanto, o apelo de hoje que a palavra de Deus nos faz é justamente este apelo. Escutar o Senhor, confiar nele. A graça vai fazer coisas que nós, com todo o nosso esforço, não conseguiremos fazer. E porque Deus é Pai, Ele quer realmente nos transformar e nos santificar. Mas espera a nossa colaboração, e a nossa colaboração, muitas vezes, não é nada mais do que uma entrega, do que um colocar-se aos seus pés para escutá-lo. Assim seja.